Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar conversando com você nesse momento. E a pauta de hoje é um assunto voltado ao dia a dia das pessoas, que é a questão de performance nas aplicações, né? Fala para mim aí, você que está chegando agora, se você já passou por algum tipo de problema em performance, tentou implantar uma aplicação e aí, no momento da implantação ou rodando a aplicação em produção, alguém ligou reclamando de alguma coisa de performance, ou o banco está dando problema, ou a aplicação está travando o servidor web. Fala para mim, né? Isso faz parte do dia a dia das pessoas e eu queria saber se você já participou também sobre esse tipo de problema de performance. Performance é uma coisa que trabalha junto com qualidade, né? Por que trabalha junto com qualidade? Da mesma forma que as pessoas ignoram a implementação de qualidade no projeto de software, a questão de performance também não é levada a sério, tá? No entanto, a falta de performance faz com que o cliente, o final, o consumidor, reclame muito da aplicação e deixe de usar também a aplicação porque parou de funcionar por falta de performance. Então, assim como a qualidade, né, compromete o negócio, a performance também compromete o negócio, porque um produto que não performa, o que, que vai acontecer? Você não vai usar, né? Você vai reclamar, vai afetar diretamente o faturamento do negócio. Se a gente está falando do mercado de e-commerce, por exemplo, é incrível. Quanto mais eficiente é a plataforma de e-commerce, mais resulta em conversão, tá? Existe estudo sobre isso e eu acompanho de perto também esse mercado. Na 2PC a gente atende clientes de e-commerce também. E é incrível, né? Você coloca 1 milímetro a mais de performance, aumenta as vendas. Então, assim, é muito fácil essa questão de perceber. Mas hoje, o usuário, de uma maneira geral, ele está mais atento a isso. Imagina se você já instalou algum tipo de aplicativo. Instalou o aplicativo no seu dispositivo. Ele não tem a performance esperada como os outros aplicativos que você já usa, né? O que é que você faz? Você desinstala esse aplicativo no mínimo, né? Imagina se você está comprando um produto, vai consumir um serviço de alguém. Você vai buscar o produto na outra aba do concorrente, né? É o que eu falo sempre. A concorrência hoje do seu produto, do seu RP, da sua plataforma de SaaS é o cara que está do outro lado do navegador, né? Então, se o seu produto não tem performance, ele vai comprometer toda a operação. E performance é um trabalho contínuo que você tem que exercer, tá? Durante o D0 do projeto, porque é uma ação que você vai fazendo em camadas. Quando eu olho para uma aplicação, eu sempre enxergo o desenho dessa aplicação não em camadas de código ainda, mas em camadas, estágios que você tem que cumprir para você ter uma aplicação com performance, né? Então, a performance ela começa no dia zero do desenvolvimento do seu software, desde a implementação do código. Então, implementações que você faz no próprio código, estruturas muito grandes de repetição, até implementação de estratégias que ajudariam a melhorar a performance. Por exemplo, que é programação paralela. Se você implementa isso num site web, por exemplo, vai ter problema de concorrência, né? Vai diminuir a performance. Numa aplicação solo, standalone, a implementação de programação paralela é muito boa. Mas na implementação de uma aplicação web, depender de como você faça, vai comprometer sim, né? Consumo de memória, né? Então é outra coisa muito simples. Eu já vi coisas assim ridículas de criar um objeto e na linha sequente duplicar o mesmo objeto, sendo que já era um objeto muito grande. Para com essa história de achar que tudo vai ser resolvido no garbage collection, tá? No coletor de lixo que vai gerenciar a sua memória. Só que antes disso ser resolvido, a memória do seu serviço já foi embora, tá? Uma vez eu escutei, e quase que eu dou uma voadora no pescoço desse cara, que memória era barata, né? E aí era a justificativa dele para fazer a implementação ruim. Ele fazia um select numa base e jogava tudo na memória, numa variável de seção, né? E essa variável de seção, todo usuário da aplicação fazia a mesma coisa. Por que acontece? Né? Então, você praticamente já levava a zero a memória do serviço de aplicação.
E aí demorou tempos até esse cara entender, né, que aquele ponto que ele estava fazendo estava comprometendo a performance. E aí muita gente ainda faz isso hoje, né? De forma errônea, duplica informações que não precisaria duplicar, tá? Se é uma informação estratégica, aí você tem que usar um serviço de cache para armazenar essa informação, tá? E devolver para você quando necessário. O problema de performance começa já no D0 do seu código, desde a otimização do código, né? Dependendo do nível crítico do seu projeto, do acesso a dados. Então, a sua aplicação ela não pode depender do banco de dados, senão ela não vai performar, tá? Ah, Ramon, como é que eu salvo dados? Calma, uma coisa é salvar, outra coisa é querer implementar um conceito de client-server numa aplicação de alto desempenho. Não vai funcionar. Bota isso na sua cabeça e pronto, não vai funcionar, né? Então, manda a hashtag aí, desapega performance, né? Porque você tem que desapegar muitos conceitos de implementação para que você consiga realmente ter uma aplicação altamente escalável. Então, esse relacionamento com o seu banco de dados tem que ser o mínimo possível, tá? Isso requer implementação dura no seu código para que isso tenha um mínimo consumo de banco e o máximo de uso, por exemplo, de um serviço de cache para você fazer, mais uma vez, o mínimo de uso no banco de dados. Então, você começa a atuar na performance, tanto na codificação, a sua codificação tem que ser otimizada para performance, tá? A gente tem analisadores de performance, por exemplo, no próprio Visual Studio eu posso rodar um analisador de performance, ele vai mostrar para você quais são os pontos críticos do seu código, mostrar a linha de código que está consumindo mais performance, seja voltada à CPU, voltada à memória. Então isso é muito importante para você chegar lá, otimizar, rodar de novo o relatório e comparar, né, se teve alguma mudança ou não. E aí você vai ver na prática a diferença. A gente já teve uma discussão muito grande em clientes sobre isso, num ponto que é bastante simples, né? Que é aquele conceito de genéricos, por exemplo, né? E a gente tem outros pontos aí que são chaves quando uma aplicação de alta performance. Então, eu queria chamar só a sua atenção para esse conceito, que a performance tem que nascer conceitualmente lá na camada zero da aplicação, na camada de relacionamento com o banco de dados, o mínimo possível. Jamais coloque procedimentos e use procedimentos armazenados em banco. O banco de dados não escala, não vá nessa, porque 99% do problema de performance começa no banco de dados. Aí quando resolve o banco de dados, vem para a aplicação, né? Aí vai nos pontos de análise crítica da aplicação. E aí você vai subindo a tua camada de implementação. Sua aplicação tem que ter, lógico, uma estratégia de arquitetura, porque se for uma coisa meia boca, não vai para frente, porque você precisa segmentar os serviços. Então, hoje a gente fala muito no conceito de microserviço, para você escalar a porção da sua aplicação, mas a sua arquitetura tem que favorecer esse tipo de implementação, tá? Porque senão não rola, você vai estar duplicando a sua aplicação do mesmo jeito. E aí, à medida que você vai subindo, você vai colocar uma camada, por exemplo, de API. Então, a gente hoje tem no mercado ferramentas de gestão de API. O próprio Azure tem uma ferramenta para isso, que é o API Management, que vai te permitir gerenciar todas as requisições que estão batendo na API. Isso é muito importante. Não acha que trabalhar com API é simplesmente criar um serviço lá no API e expor para o mundo, tá? Se você não botar um proxy na frente, você vai estar sujeito a ataques, você vai estar sujeito ao uso indevido e tudo isso pode comprometer a performance. E o que você não monitora, você não consegue gerenciar, tá? Então aí entra toda uma estratégia de gestão de API, até usar token, garantir que determinada conexão não consuma muito o teu serviço de API. Lógico que nos bastidores da sua API você vai ter uma série de microserviços, escalados ou não, na estratégia de containers, que aí você pode provisionar mais ainda o escalonamento da sua aplicação usando o conceito de microserviço, levando em consideração que a sua aplicação tem suporte para isso. Tendo sempre o conceito de cache como o suporte em toda essa operação. Quando você vai evoluindo as suas camadas, e a gente está falando agora de camadas de apresentação, é um outro grande gargalo que muita gente se engana. Eu recebo até muita ligação, porque assim, quando ninguém resolve o problema, liga pra gente, isso é bom, tá?
mas eu gostaria de tratar os problemas das aplicações no início, né? Porque quando você faz no início é mais barato para todo mundo. Imagina quando você já está com um cliente insatisfeito ou uma operação comprometida, ter que fazer intervenções de última hora, né? E aí na camada de apresentação, existem pontos aí importantes. Por incrível que pareça, você acha que é até irrelevante, né? A gente faz uma análise fina de como o front-end está sendo entregue no cliente, né? E isso é super estratégico. Não adianta você ter um cloud gigantesco, com mega processamento, com mega memória, se a sua entrega é ruim. A percepção de quem está abrindo a sua aplicação vai ser ruim. Sabe qual é a percepção? Aquele momento que você digita uma URL do site e ele carrega para você, tá? Ali é outro ponto crítico de performance. Por N fatores, você pode, por mais que você tenha um back-end muito bom, com cache, com tudo, se essa entrega do front-end está ruim, o consumidor vai achar que a sua aplicação está lenta e na verdade ela não está. A performance do front-end é que está lenta, né? Então, toma muito cuidado com a implementação dos JavaScripts, dos próprios CSS, é fundamental, porque até se você colocar numa sequência errada, vai provocar, por exemplo, renderização do browser, e o usuário vai entender que o site não carregou, e na verdade o browser está fazendo um auto-refresh antes mesmo de apresentar para você, né, em função de implementações do fluxo JavaScript. E uma coisa bem legal, assim, que nós descobrimos isso há muito tempo, é a questão até do próprio cookie, né? Eu não sei nem medir qual o tamanho de um cookie, aquele biscoitinho que fica trafegando do seu servidor de aplicação para o navegador. É tão pequeno que não dá nem para medir. Mas esse cookie, em clientes que a gente trabalha, estou falando aí de 100 gigas por mês, 100 gigas não, muito mais, trafegados só de cookie, que é um negocinho invisível do ponto de vista de tamanho, de medir ele, mas como o tráfego alto e o site vai todo contaminado, mandando cookie indevidamente, cada imagem que o cara faz um request, vem esses cookies, então é um tráfego desnecessário. E na otimização fina de performance, isso é fundamental, tá? Então a gente analisa tudo da execução do front-end, utiliza estratégias de alta performance, de entrega, inclui também até processos de CDN para poder acelerar a entrega, e a implementação do front-end é crucial, tá? Existe uma onda aí no momento de falar de SPA, mas eu desafio quais são os projetos de SPA no Brasil que realmente funcionam, porque a maioria que eu conheço, todos são lentos, né? Ou seja, todo mundo tenta implementar um Gmail e não estudou o mínimo de JavaScript para fazer uma implementação. Então, antes de ter a sua view em HTML e ter uma entrega muito mais eficiente do que você implementar um JavaScript lento que chega a travar o browser. Então, toma muito cuidado também com o que você escuta e com o que você implementa, porque isso compromete o negócio, tá? Se você faz um JavaScript muito lento, ele vai travar no browser, principalmente do cliente, né? Nunca trava no browser do navegador. E é fundamental, tá? Nesse eixo todo aí, realizar teste de carga é fundamental para você monitorar a performance. Cada delivery hoje, numa estratégia de DevOps, a gente tem que monitorar isso aí através do teste de carga, é fundamental. E grandes entregas tem que fazer grandes testes de carga, com milhões de requisições, para você garantir realmente que o site não vai cair, a tua operação, o teu serviço não vai cair, né? Não tem muita mágica, não. Você tem que implementar com performance também desde o início, mas você também tem que monitorar frequentemente. E uma base de apoio que é a ferramenta de APM, por exemplo, como o Application Insight. O papel do APM é monitorar a operação da sua aplicação, né? Então você não deixa a sua aplicação mais órfã rodando em produção. Você aciona o monitoramento e aí você vai inclusive saber a performance de execução dos scripts no front-end. Isso é fundamental para você conseguir ter um diagnóstico de um problema de performance e uma entrega no teu processo. A análise de performance é muito maior, você tem que analisar como é que está sendo entregue também cada script, qual o tempo de entrega disso tudo, né? Então talvez você tenha que mudar a estratégia para suportar uma entrega mais eficiente. Isso vai fazer a diferença do cliente achar que o teu site está demorando de carregar, sei lá, 5 minutos para carregar em 10 segundos. Olha o quanto é diferente.
e sem mudar até no teu back-end. Lógico que o teu back-end tem que estar muito bom, mas eu só estou fazendo um comparativo para você entender também o quanto a camada de apresentação front-end é importante, né? Então, a performance ela gira em torno de uma estratégia, né, de arquitetura e engenharia para que você consiga criar um produto como serviço. Muitas empresas, clientes nossos de software, que estão nessa fase de transição, né? Muitas estão vindo do client server direto para o modelo de serviço. Tem gente que está vindo de client server para web e ainda não entendeu que tem que construir uma estratégia de aplicação de alta performance. Tem clientes que já estão indo direto, né? E aí ele tem muita dificuldade em entender essa transição, entender como é que funciona o desenvolvimento web mesmo, né? E entender como é que funciona o desenvolvimento de alta performance, porque você vai ter muitos inquilinos, muitas requisições, e você precisa tratar isso com muito carinho, porque vai depender ou não o sucesso do seu projeto. Obrigado pela sua participação nesse bate-papo, esse é um assunto muito relevante. Me manda mensagens, sugestões, que eu converso sobre esses temas ligados ao desenvolvimento de software, inovação, startups. Então isso faz parte do meu dia a dia, faz parte do dia a dia lá na 2PC, onde a gente trabalha também, suportando os principais projetos que afetam milhões de pessoas, tá? E esse é um dos maiores prazeres em desenvolver software, que é ver o teu produto sendo consumido por muita gente e com felicidade, né? Então, e nós que desenvolvemos software precisamos nos preocupar demais com isso, porque as pessoas criam uma relação de afinidade com as aplicações. E isso é o grande diferencial. Quando você conquista isso do seu cliente, ele vai fidelizar com o seu produto, com o seu serviço, e é o melhor resultado do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio, tá? Então, assina também, lembra de comentar aí, manda sugestões, você já viveu cenários como esse. Esse é o momento, hashtag desapega performance, tá? Se inscreva no meu canal no YouTube, /Ramon Durães, onde eu estou mandando sempre atualizações e assuntos relacionados ao desenvolvimento de software. Qualquer outra discussão adicional, me mande uma mensagem no ramondurães@2pc e vamos conversar sobre o futuro dos seus projetos, como eu posso ajudar no desenvolvimento de software da sua empresa, tá? Temos uma equipe muito legal, que é apaixonada por software e faz parte do nosso dia a dia esse tipo de discussão. Me traga também problemas que você tenha, eu tenho o maior prazer em conversar sobre software, beleza? E aí o ponto-chave é de olho na performance, porque é um dos critérios super importantes de garantia de satisfação do seu cliente na sua aplicação, né? Isso faz a diferença. Não trate esse tema com negligência, porque vai chegar a um determinado ponto que a sua aplicação não pode ser performada, tá? E aí, meu amigo, por mais que você tenha serviços de nuvem eficientes, você vai ter um consumo excessivo e vai até dizer que a nuvem não funciona. Parece piada, mas eu acabo recebendo também clientes redirecionados com esse tipo de discussão, que foram para a nuvem e a nuvem não funciona, né? Eu adoro quando alguém me liga falando isso. E o grande centro disso tudo é as aplicações, né? Então, quando a performance não funciona, a gente tem que olhar para a aplicação e voltar a todos os estágios de como foi preparada a aplicação, como ela está se relacionando com todo o ecossistema, porque isso é o diferencial de fazer uma entrega de alta performance, beleza? Convida outros amigos aí para participar nos comentários, para escutar esse vídeo, e gostou? Manda um like aí e vamos continuar interagindo. Estou sempre falando sobre esses temas. Um forte abraço e um bom trabalho para você.